Ei, gente, voltando, trazendo para você um bálsamo para a sua vida, uma palavra curtinha, mas uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra que eu trouxe para você hoje está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Sabe, essa palavra humilhar, esse verbo humilhar, ele mexe com a mente da gente com tanta força. Toda vez que você escuta alguém usar esse verbo humilhar, tem sempre muita emoção, tem sempre muito peso por trás da fala da pessoa que toca nesse assunto. Então, quando a gente escuta a fala de Pedro, humilhem-se, é um comando que a alma da gente definitivamente não quer obedecer. A fala para a gente se humilhar é uma fala que só ao escutar isso, o nosso sistema já reage com força, o nosso sistema já diz para a gente, não, humilhar não, de jeito nenhum. Mas Pedro está realmente nos convidando a praticar o ato de humilhar, mas não humilhar o outro, humilhar a gente mesmo. A palavra ou verbo humilhar, ele é tão pesado pra gente que a gente não só quer fugir da humilhação, a gente nunca admite que a gente humilhou o outro, porque humilhar é algo muito pesado. Humilhar faz a gente sentir pesos, dores. Humilhar é um ataque à nossa identidade. Mas Pedro não cometeu um erro. Ele não se enganou. Ele estava usando a palavra certa quando ele diz humilhai-vos ou humilhem-se. Humilhar é o contrário de exaltar. Humilhar implica em aceitar a sua pequenez, em admitir que você não tem grandeza, e Pedro emenda humilhar como dizendo: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Quando ele diz como é que essa humilhação vai acontecer, ele está estabelecendo que tem uma poderosa mão de Deus. Se a palavra humilhar é o contrário ou o inverso de exaltar, então a poderosa mão de Deus está sendo colocada no lugar dela. Quando Pedro nos convida a humilhar a gente mesmo, ele está nos convidando paralelo a isso, a exaltar Deus. Esse humilhar, portanto, implica em que eu vou me diminuir para me colocar debaixo de uma mão poderosa. Esse humilhar é um convite de Pedro para dizer: o poderoso dessa situação não sou eu, mas tem um poderoso nessa situação que vai colocar a mão dele, a intervenção dele nessa história. Eu vou me humilhar e vou me colocar debaixo de alguém que não é pequeno, de alguém que é grande, de alguém que é poderoso. Pedro, então, está nos convidando a encarar as dores que vêm à tona quando a gente pensa na humilhação. Pedro está nos convidando a encarar a dor que vem quando a gente pensa em ser pequeno, em comparativamente com outros, a gente admitir que o outro é maior e a gente é menor. Pedro está nos convidando a encarar essa dor para aceitar que os desafios que chegam até a mim não são desafios que eu posso vencer. Eu não sou páreo para eles, eu não sou inimigo bastante para derrotá-los. Eles são muito maiores do que eu. E aí eu aceito a minha pequenez ao mesmo tempo que aceito a grandeza de Deus. E o resultado é que ele vai exaltar você. Eu trouxe a versão NVI porque na versão NVI Pedro está dizendo: ele vai te exaltar para que ele o exalte. Eu me humilho, coloco Deus no lugar de Deus e então Deus vai me exaltar. Eu escolhi a versão NVI porque o exaltar vem antes do tempo. Porque eu queria mesmo trabalhar essa ideia de que a receita para que eu seja colocado no meu lugar de exaltação é eu abrir mão desse lugar para Deus. Sabe, na vida, muitas vezes
a gente percebe que está prestes a perder o nosso lugar de exaltação, nosso lugar de reconhecimento. Muitas vezes a gente percebe que a gente está prestes a perder alguma coisa que a gente acha que é nosso. E nessa hora, a gente arregaça as mangas, cai para dentro e luta com unhas e dentes para pegar de volta. Pedro está nos aconselhando a fazer o contrário. Pedro está nos aconselhando a admitir que a gente não é grande o bastante para estar naquele lugar. Pedro está nos convidando a admitir que Deus é grande o suficiente para governar esse mundo e me colocar aonde Ele quer me colocar. E aí Pedro está garantindo que Deus vai exaltar. Mas Pedro acrescenta uma palavra: Deus vai exaltar no tempo devido. E por que Pedro coloca tempo nessa história? Porque o tempo é algo maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Sabe, às vezes, a diferença entre uma vitória e uma grande derrota é só o tempo. Às vezes, uma pessoa ganha uma grande vitória só porque ela chegou na hora exata, no momento certo. Às vezes, uma pessoa se perde e cria uma grande desgraça na vida dela só porque ela chegou no tempo errado. Sabe, o time perfeito é o time de Deus. Deus sempre sabe a hora certa e muitas vezes a gente só tem que aguentar a humilhação um pouquinho mais. Muitas vezes a gente só tem que ficar naquela posição que a gente acha injusta um pouco mais e deixar Deus ocupar o lugar dele, porque Deus sabe o time perfeito para fazer a intervenção. Pedro está dizendo: aceita a sua pequenez, aceita a grandeza de Deus, se entrega e daqui a pouco ele vai fazer a intervenção, mas ele vai fazer a intervenção no time exato, na hora certa. Um bálsamo para a sua vida, recebe aí que é de Deus. Senhor, eu oro por essa pessoa que está recebendo esse bálsamo, essa palavra, eu oro por ela, para que a verdade venha com força, trazendo socorro para a necessidade que teu filho, que a tua filha está vivendo. Em nome de Jesus. Amém.